Olá! Vamos conversar hoje sobre um tema muito importante: o diagnóstico de TDAH em mulheres, e especialmente quando ele chega mais tarde na vida. Para quem se identifica com essa situação, ou até para quem só desconfia que algo se encaixa aí, essa análise foi feita para a gente entender melhor essa jornada. É um caminho que, olha, muitas vezes começa com uma luta que ninguém vê, sabe? Mas que pode levar a uma autodescoberta muito, muito profunda. O preço de se sentir perdida, esquecida, incompreendida. Essa frase da doutora Judith Morin bate fundo, né? Por anos, muitas mulheres neurodivergentes sentem exatamente isso. Que tem alguma coisa ali, mas não dá para botar o dedo e dizer o que é. É uma luta interna, silenciosa e, por muito tempo, totalmente invisível para o mundo. Então, vamos mergulhar nesse sentimento de inadequação? Tem um termo que a doutora Morin usa que é simplesmente brilhante para descrever essa coisa de usar uma máscara para se encaixar. E o termo é esse: pretzeling. Já parou para pensar nessa imagem? É se torcer inteira, que nem um pretzel, só para caber no molde que esperam da gente. Sabe aquela sensação de estar o tempo todo escaneando o ambiente para entender como se deve agir? Pois é, isso vem de uma área do cérebro chamada rede de modo padrão. No TDAH, ela tende a ser superativa, o que nos torna, por um lado, ótimas em ler as outras pessoas, mas, por outro, péssimas em escutar a nós mesmas. E olha só como esse conflito fica claro aqui. De um lado, a gente tem a máscara, aquele personagem normal que a gente interpreta, a adaptação sem fim, sempre colocando a necessidade de todo mundo na frente. Do outro lado, o eu autêntico, nossa criança interior gritando, as emoções à flor da pele, aquele senso de quem a gente realmente é. Viver nessa briga interna por anos é simplesmente devastador para a autoestima. Mas e se essa luta toda não for uma falha de caráter? E se for só química? Agora a gente chega num momento ahá, aquele clique que muda tudo, quando a gente finalmente entende que a resposta está no nosso cérebro. E aqui está a grande virada de chave. A gente ouve muito falar em déficit de atenção, né? Mas a palavra certa é desregulação. Ou seja, não é que a dopamina e a noradrenalina estejam sempre baixas. A questão é que elas flutuam. E só de entender isso, a gente já começa a tirar um peso enorme de culpa das costas. E para explicar isso, essa metáfora da maré é, nossa, perfeita. Pensa comigo. Na maré baixa, a dopamina tá lá embaixo. É quando a gente se sente no mundo da lua, distraída, cadê minha chave, sumiu. Mas aí vem a maré alta, a dopamina sobe e com ela vem o hiperfoco, a energia, uma calma surpreendente no meio do caos. É o nosso ponto ideal. É uma gangorra, né? Viver nesses extremos parece familiar? A partir do momento que a gente entende essas marés do cérebro, a jornada muda completamente de figura. O foco deixa de ser consertar um defeito e passa a ser desaprender a usar a máscara para finalmente reencontrar nosso eu autêntico que ficou escondido por tanto tempo. Isso traz uma pergunta que é, no mínimo, provocadora. Será que o TDAH é um déficit de atenção ou, na verdade, um déficit de autoconsciência? Pensa bem, se a gente passa anos fazendo pretzeling, ignorando o que a gente sente e precisa, talvez o maior desafio não seja focar numa planilha, mas sim se reconectar com quem a gente é de verdade. Ok, mas como eu faço isso? A boa notícia é que autoconsciência é tipo um músculo, dá pra treinar. A doutora Morin sugere esse exercício diário super simples. São só 4 perguntinhas pra gente se fazer todo dia e, aos poucos, ir reconstruindo essa ponte com nossos sentimentos e necessidades reais. É um passo de cada vez? Certo, entendemos a teoria, a importância da autoconsciência, agora vamos para a prática. Que ferramentas a gente pode usar no dia a dia para cuidar da gente jogando a favor do nosso cérebro e não contra ele? É aqui que entra um conceito que eu acho poderosíssimo, a psiquiatria natural. Pensa assim, se medicação e terapia são 2 pilares da saúde mental, a psiquiatria natural é o terceiro. E o que é isso? É tudo aquilo que a gente mesmo pode fazer no dia a dia: exercício, alimentação, sono, estar com pessoas queridas. É o autocuidado colocado em prática. E o mais legal é que não precisa ser nada de outro mundo, viu? São estratégias super amigáveis para o cérebro com TDAH. Por exemplo, mindfulness adaptado. Esquece aquela ideia de meditar em silêncio por horas. Que tal dançar, correr ou ouvir uma música com atenção total? O movimento ajuda a gente a focar. Outra coisa, microexercícios. 20 polichinelos, só isso já dá um bom de dopamina. Para a organização, a regra de 3. Guardar, jogar fora ou não sei. Simples para não fritar nossa memória de trabalho. E por fim, a minha favorita, a pausa. Quando alguém pede algo, em vez de dizer sim no automático, experimenta um "deixa eu ver e te respondo".
Essa pausa é uma arma incrível contra o impulso de agradar. E usar essas ferramentas não é só para gerenciar sintomas, sabe? É sobre finalmente sair do modo de sobrevivência e começar a florescer. E uma parte fundamental disso é aprender a identificar os sinais do burnout, que é super comum para quem tem TDAH. E aí que a autoconsciência vira nossa melhor amiga. Quais são seus alarmes pessoais de burnout? A gente começa a se atrasar mais, a pedir mais comida de fora, para de se exercitar, fica mais irritada ou até mais desajeitada fisicamente, trombando nas coisas? Reconhecer esses sinais bem no comecinho é o que nos ajuda a pisar no freio antes da exaustão total. Para a gente fechar, quero deixar uma ideia poderosa que é um verdadeiro abraço de autocompaixão. E se a gente pensasse naquela parte do cérebro que não desliga, a tal rede de modo padrão, não como um problema, mas como um filhotinho de cachorro, curioso, criativo, brincalhão, que só quer explorar. Muda tudo, não muda? Talvez o objetivo nunca tenha sido domar ou consertar. A jornada de uma mulher com diagnóstico tardio de TDAH é, acima de tudo, uma jornada de autocompaixão. É sobre entender do que esse nosso cérebro de filhote precisa para finalmente aprender a florescer. Não apesar dele, mas, quem sabe, por causa dele.